Olá, eu sou o professor Ira Ribeiro e nesta aula falarei sobre o comando sudo e su. Para demonstrar isso, eu vou logar no meu Linux com o meu usuário, o Ira Ribeiro. Pediu minha senha, loguei no meu Linux com o Ira Ribeiro. Observe duas coisas importantes que indicam que eu estou conectado como o Ira. Primeiro, o meu login está aqui no prompt e também o meu prompt termina com cifrão, o que significa que é um usuário comum. Vamos dizer que eu queira agora executar um comando como root. Eu poderia deslogar e logar como root, ou simplesmente executar um comando utilizando o comando sudo -u de usuário, root, e aí o comando que eu desejo executar. Por exemplo, o comando who. E aí ele pede o password do usuário root. Então, depois que eu digitei o password do usuário root, o sudo executou o comando who como se o próprio root tivesse executado. Então, o comando sudo ele é muito importante para executar comandos como se fosse um outro usuário. A gente pode ver aqui no help dele, do comando sudo, que ele vai aceitar tanto um usuário como um grupo e um comando a ser executado. Já o comando su, ele é uma variante disso, onde você vai executar na realidade o shell. Então, se eu dou um su menos, ele vai pedir a senha do meu usuário root, porque eu não especifiquei usuário nenhum, ele entende que é o root, e aí agora eu estou logado no sistema como se eu fosse o root. Então observem aqui o root, indicado no prompt, e também a tralha, que indica que o meu usuário é um super usuário. Então agora eu posso executar comandos no Linux como se eu fosse o root. Eu acabei de executar os comandos como root, eu dou um exit e eu volto para o meu shell antigo, onde eu estava com as permissões do usuário logado, no caso, o Ira Ribeiro. Um ponto importante é o menos aqui. Esse menos indica que o usuário que eu indicar que vai ser logado como ele, eu quero que carregue os scripts de inicialização desse usuário como se ele de fato tivesse logado no sistema. Então, isso é muito importante, por exemplo, quando você tem que executar comandos no sistema como se fosse um usuário específico. Por exemplo, MySQL ou o Oracle. Você tem que executar comandos com as permissões do usuário Oracle, por exemplo, para que você dê os comandos apropriados que o banco de dados Oracle necessita. Então, nesse caso, eu poderia utilizar um su-oracle e ele iria logar com o usuário Oracle, entre aspas, num shell e ler todos os arquivos de configuração desse usuário chamado Oracle. E aí eu posso dar uma série de comandos como se fosse o usuário Oracle. Então, esse comando su e o comando sudo são comandos bastante poderosos, pois permitem que você execute comandos e também tenha acesso ao shell como se fosse um usuário diferente do usuário que você está logado, né? Existe um arquivo muito importante lá no etc, que é o arquivo sudoers. O arquivo sudoers e o arquivo sudo.conf, eles têm as configurações do sudo e do sudoers e vão ter ali as permissões de qual usuário pode executar qual comando como se fosse outro usuário.
Para a prova, é importante que você saiba que existe o arquivo sudo.conf e o arquivo sudoers lá dentro do diretório, etc. E que esses comandos servem, na realidade, para que você execute ações como se fosse um outro usuário e até o próprio administrador do sistema. É isso aí.